Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma vez falando sobre a palavra e hoje o tema é o que a Bíblia fala sobre a religião. E estamos aqui com o pastor Diego e, bom, para ser sincero, eu não sou muito assim de um assunto, sabe? Eu não sei. Eu sei que não é muito. A religião que enxerga hoje em dia não é o que a Bíblia realmente quer dizer. Sim. Mas, tipo, eu não tenho um domínio sobre o assunto, eu não sei como aprofundar. O que o senhor falaria? Na verdade, o que que acontece? A religião, ela é um conjunto de doutrinas, regras estabelecidas para um sacramento, algo que se considera sagrado. Isso é uma religião, falando de um contexto geral. Porém, a gente vê a Bíblia falando em Tiago, deixa eu até abrir aqui, a Bíblia digital mesmo, para a gente entender que a Bíblia, ela, na verdade, ela nunca pregou sobre a religião. A própria Bíblia, ela nos orienta a sermos direcionados pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Senhor, porque nós não fomos salvos mediante a, a religião, mas nós somos salvos pela palavra que liberta, pelo sacrifício do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então, cadê? Tiago capítulo 1, 27 diz, 26, 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Na verdade, a palavra religião está descrita aqui, mas a palavra religião ela vem do latim, que quer dizer religar-se. E a origem do que foi escrito está em grego. Então, a origem quer dizer que, na verdade, a origem da palavra em grego aqui quer dizer uma outra coisa. Está dizendo a respeito do culto, da cerimônia, da devoção. E que a verdadeiro culto que Deus se agrada, né? Se alguém considera alguém cerimonial, alguém que serve a Deus, mais ou menos traduzindo, e não refreia a sua língua, o culto dele é vão, né? Porque ele está entregando o culto para o Senhor, mas a sua boca está falando outra coisa. E que o verdadeiro culto que Deus se agrada é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, atender o necessitado, né? Atender o necessitado e se guardar da corrupção. Então, uma religião, traduzindo, ela é esse conjunto. Quando Jesus veio para a Terra, ele veio, né? E quando Jesus veio, ele não veio estabelecer uma religião, né? Na verdade, Deus nunca se relacionou com o homem através de uma religião. Ele estabelece para o povo direções, uma ordem, estabelece mandamentos para que o povo pudesse, através da direção do Senhor, caminhar em novidade de vida, caminhar debaixo da proteção do Senhor, caminhar debaixo, né, de um modo que eles vivessem a bênção de Deus, né? É isso que Deus veio. E Jesus, quando veio na lei, antes era a lei mosaica, a lei de Moisés, Jesus vem e estabelece e vem trazer a lei da graça, trazer uma profundidade muito maior. Então eles falavam a respeito, por exemplo, visto que foi, quando ele fala no Sermão do Monte, visto que foi dito pelos antigos, se alguém adulterar com uma mulher é réu de morte. E ele fala, eu porém vos digo, se alguém pensar numa mulher de forma impura, já adulterou com ela. Ou seja, ele vai para o mais profundo ainda. Então, ele não vem estabelecer uma religião, né? Ele não vem
estabelecer uma, um conceito pautado apenas em conjunto de doutrinas e regras, sem uma prática de vida, que era exatamente como os fariseus viviam na época. Eles eram considerados os religiosos da época, porque ele mesmo fala, tem o Mateus 23, ele falando a respeito da, da religião da época e descendo Paulo os fariseus, porque eles se consideravam religiosos, tinham orgulho disso, o orgulho da vaidade, mas eles não praticavam a justiça, que é o que ele mesmo fala. Então, o que Deus se agrada? Do que Deus se agrada? Deus se agrada que de nós obedecemos a sua palavra. É isso que Deus se agrada, de nós atendemos a necessidade, como o texto diz, né? Então, ser um religioso, é óbvio que quem vem de fora, vem de fora e olha para nós e de repente olha para um presbítero, olha para alguém, olha para um pastor, ele olha para esse alguém e fala assim, não, fulano é um homem religioso. Bastante. Ele não está falando isso dizendo, ah, você é um fariseu, você... Não, no entendimento popular, alguém dizer, você é um homem religioso, ou seja, está dizendo que você é um homem que tem princípios, uma pessoa que tem princípios, que é uma pessoa que tem valores, né, que são bons, né, diante da sociedade, valores que se devem prezar por ele. Então, de um lado, as pessoas, no dito de uma maneira popular, as pessoas olham para nós e enxergam dessa maneira, veem como algo popular. Então, ser religioso, no dito popular, é isso. Porém, ser religioso de uma maneira mais profunda não é bom. Não é bom. Né? Então, até aproveitando, a maneira como os fariseus relatam as coisas, eles pesam a mão para que pessoas possam praticar a lei, mas eles atam fardos pesados, como o próprio Jesus diz, mas eles no mesmo não conseguem carregar. Então, o que seria um religioso nos dias de hoje? É alguém que, pela força da rigidez, acha que alguém vai ser salvo. Pela força da rigidez, e dizer, você não pode andar assim, você não pode usar esse cabelo, você não pode andar com essa calça, você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo, e acha que alguém pode ser santo pela rigidez. E não é assim. Eu não sei se você já pode até falar, se você já experimentou alguma experiência dessa rigidez da religião, por exemplo. Então, eu nunca vi comigo, na verdade já, que era um negócio sobre animes. E do sim, próprio rock também. Já sim, falaram que o rock era do diabo, e aí, tipo, eu cresci achando que era assim, tipo, porque, tipo, quando você escuta, escutei rock é do diabo, então eu já cresci, tipo, já, porque você vê que o rock é mais intenso, sim, então, tipo, por algum motivo associava essas coisas com o mal, tipo, mas não é, tá ligado? Quando você vai ouvir a letra, você vai entender, tem uns que não são nada, sabe, tipo, nada a ver. Tipo, até o próprio anime, sabe, tipo, tem uns que não tem nada a ver. Tipo, até ajuda a educar, dá até pra ver, ter uma visão educativa. sim. E eu acho da hora. Tipo, eu acho Você vê que esse contexto, falando da religião, a própria religião, ela vai realmente impor coisas que na concepção, e aí eu não estou falando nada contra igrejas, cada igreja tem a sua visão, né? Cada igreja tem digamos, a sua maneira comum de viver entre os irmãos e que foi estabelecida ali num conselho, numa conversa, né? Num acordo que foi estabelecido. A visão do Senhor para este lugar é essa, né? Não estou falando contra isso, estou falando contra uma maneira como eu vivo, eu querer obrigar que outras pessoas também vivam dessa forma, né? Então é como se
eu torcesse por um time e queresse obrigar as pessoas que outras pessoas torcessem também. Então, aí a gente fala, por exemplo, que eu até estava ouvindo uma pregação agora há pouco, minha inclusive, que eu estava falando sobre isso, que a santificação, ela não vem por uma rigidez religiosa, um conjunto de regras. Uma coisa é uma menina não, ela ser vestida, você olha, ela tá vestida de saia, cabelão, vestida ali aparentemente, comportada dentro da igreja. Porque alguém falou, você não pode andar assim, porque isso, porque aquilo, porque Deus vai pesar a mão, não sei o quê. E a pessoa, tá bom, então. Deus não quer assim, então. Outra coisa, ela está na sua casa e passa o tempo, entra, vai tempo, vem tempo. Ela está um dia se trocando na frente do seu espelho e ela ali na frente do seu espelho, de repente ela vai se trocar e soa um alarme dentro dela. Espírito Santo. Soa um alarme dentro dela e a voz do Espírito constrangendo o coração. Tipo, você não acha que essa roupa está muito decente, está muito marcada, está muito assim? É completamente diferente, porque quando o Espírito Santo fala conosco, é libertador, né? É diferente de uma voz, porque a voz da religião, a voz humana, por si só, não pode produzir libertação. Não pode. Uma voz humana religiosa, um religioso dizendo, não pode produzir libertação, transformação, salvação, não pode. Que foi o que aconteceu com você. Então, eu tive uma experiência parecida com essa da roupa, porque eu tenho muita roupa preta. Tanto que eu pedi roupa preta hoje, mas depois de um tempo que eu comecei a caminhar, não sei se foi rapidinho, foi acho que uns 2 meses, um mês. Eu abri meu guarda-roupa e falei, nossa, tá faltando roupa colorida aqui. Tinha muita roupa preta. Sim. Sei lá, É, foi uma mudança de pensamento que é o Espírito Santo quem produz isso. Então, quando a religião, ela sempre vai impor um fardo e um peso que não pode libertar pessoas. A gente vê o exemplo de Judas, por exemplo, quando ele tem aquela culpa, aquele peso, e ele vai correr, ao invés de correr para Jesus, ele corre para a religião. E ele joga as moedas, não, não, isso aí é preço de sangue. E ele vai, ao invés de correr para Cristo, ele corre para a religião. E o que que acontece? O final dele foi o suicídio. Por quê? Porque não pode produzir, né? A mesma religião que pesa, ela pesa, mas é um peso, é um fardo, é uma coisa que não traz libertação, não traz transformação, não corrige rotas, não santifica, né, não dá direção, né? Então, a gente observa isso no próprio peso mesmo, porque a igreja ela é uma instituição, ela é uma instituição que foi ordenada pelo próprio Cristo, né? Então, não é uma religião, não é uma simples entidade ecumênica, uma simples entidade com CNPJ, né? Não, existe isso para que a gente se enquadre nas leis dos homens, mas uma igreja que está apenas concentrada em o jeito que a pessoa tem que uma lista de regras, do jeito que para que as pessoas se enquadrem. Não, não é assim a obra do Espírito, né? Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Porque fazer isso, a religião vem querer trabalhar de fora e só na casca, na superfície. dentro não tem. O Espírito Santo, essa é a razão do Espírito Santo morar dentro de nós, habitar em nós. Porque a transformação do Espírito é de dentro para fora. Então, tudo que a gente observa, por exemplo, observa em você, observa em mim, observa nele, observa em qualquer pessoa, né? É algo que já está acontecendo no interior. Então, você tinha falado do rock, né? Que durante muitos anos, inclusive, foi
acreditado que rock era do diabo, porque muitas bandas tinham esse esse viés, essa desvio para o ocultismo, mas não significa que é do diabo. O diabo não tem propriedade de nada, né? A Bíblia, a música, o som, a canção, a vibração sonora, a canção veio do alto mesmo. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento, nada que não venha do alto, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das Luzes. Então, música é boa? Eu diria que sim. Mas, tipo, dependendo do que contém, das Não, diga coisas. assim, a música, no Sim. contexto geral. A música é boa, presbítero? Então, por que que você entende? Se a música é boa, a música, se eu ouvir música, eu gosto de música, toco guitarra, então eu gosto de apreciar a música, né? E eu sei, a música que vem dos céus é completamente diferente. Se o rock fosse do diabo, meu Deus, não veria tantas pessoas libertas por causa, há tantos testemunhos de pessoas libertas por causa desse ritmo, é um ritmo maravilhoso, né? Porque talvez não seja de acordo. É isso que a religião muitas vezes quer. Tudo que sai fora, porque na cabeça de um religioso, o Espírito Santo tem que fazer do jeito que está ali. E não do jeito que ele quer. Essa é que é a grande sacada. Porque para um religioso, o Espírito Santo não pode salvar uma pessoa que usa brinco, ele não pode, não. Primeiro você tem que sair de tudo isso para depois Deus te salvar. Ou seja, não é a doutrina, é a regra que salva, não é Jesus na cabeça de um religioso, entendeu? Sim. Nossa. Tá, entendeu? E aí a gente observa que um peso maior do que a pessoa pode carregar não foi Cristo que colocou, que tinha sido colocado em cima de você, né? Um peso que nem eles conseguiam carregar, nem ninguém. E aí já vi casos da pessoa falar que não podia, uma época que não pode assistir televisão porque é do diabo, né? No caso de um irmão, a minha irmã foi lá e viu um boneco, falou assim, nossa, esse boneco tem que jogar fora, porque o boneco é do diabo. Ah, mas por quê, irmã? Porque o boneco é feio. Mas, irmã, se fosse todo mundo que é feio tivesse demônio, então a gente tava todo mundo lascado, né? Não, você vê que durante muitos anos se acreditou-se em coisas, até mesmo o religioso acaba impondo coisas que nem na Bíblia está, ou interpretando de forma equivocada o que está na Bíblia, Sim. né? E muitas vezes, colocando coisas que a Bíblia nunca sequer falou, né? A Bíblia nunca sequer disse nada. E muitas vezes você vê, até os dias de hoje, o religioso querendo impor Por essas coisas, né, sobre os outros. os dois extremos, ou é o rígido no extremo, ou também é o liberal no extremo, porque tem essa questão também do religioso rígido e do religioso liberal, Deixa eu fazer tudo. que não, tipo, irmão, né, poxa, você não, né, por exemplo, não, bebida alcoólica, não é só água. Não, que isso é um religioso. Não, não, Deus não se agrada disso, né? Tá entendendo? Ah, não, já vi casos aí, não, vamos jogar uma bola. Aí tem gente que fala, não, porque nem uma coisa nem outra salva, nem os dois extremos, a rigidez, não é assim que Deus trabalha. Deus convence, não é por força nem por violência, né? Não é por força nem por violência. Nem liberalismo e nem legalismo, aquela coisa prensada. Não, nem uma coisa nem outra, porque se por um lado a rigidez faz com que a pessoa mude somente a superfície, a casca, Deus não quer mudar só a casca e a superfície. Deus quer transformar o homem por completo, Sim. corpo, alma e espírito. Sim. A religião não pode produzir isso, né? E um lado também ser liberal, não, Deus me ama, então tá Fazer tranquilo. tudo. O dia que Deus quiser me mudar, ele me muda.
né? Não, Não é assim não. não. Eu preciso entender que Jesus me salvou. E se eu me salvo, eu preciso ter um posicionamento também, em de acordo com o sacrifício que me alcançou, a obra da cruz que me alcançou. Então não é nem um extremo nem o outro, é pelo Espírito. E pelo Espírito vai ter o, você vai ouvir a palavra, se a palavra vem de Deus mesmo, você vai ouvir a palavra, o Espírito constrange na hora. Porque quem aceita Jesus, na hora já há um processo de transformação começando ali. E a pessoa já começa a mudar alguns comportamentos. Sim. Do menor pro maior, né? Vai cada coisinha. Desde a roupa que você falou, tá faltando umas roupas coloridas aqui. Tá faltando um arco da aliança aqui, né? Porque Então a gente está falando sobre a salvação, que a gente precisa focar na salvação que ganhamos. que na verdade o homem não é salvo, né? A religião não pode salvar o homem. Porque qual é o principal fundamento, a ideia de nós nos achegarmos a Deus? O objetivo cerne, o X da questão é a salvação do homem. Então, e a Bíblia fala sobre três tempos da salvação. Que fomos salvos, ou seja, fomos salvos da salvação, né? A morte eterna. Sim. Né? Que estamos salvos, né? Porque estamos andando, né? Mas que seremos salvos na eternidade. Significa que, por mais que tenhamos sido salvos, como gente, né? Como da salvação, ou seja, recebemos e confessamos a Cristo, né? Mas que essa salvação ainda não se completou ainda. Ela vai ainda se completar, vai ser completa na eternidade, quando estivermos com Cristo. E isso não pode vir da religião, né? Novamente falando, né? Quando alguém fala, fulano de tal, o Tiago é um religioso, o presbítero é um homem religioso, né? Ele é um... Né? Não está ofendendo, ela está falando que ele é um homem que tem princípios, tá? É isso que ela está falando, que a pessoa está falando. Mas quando falamos da religião, da doutrina, das regras, do peso, né? Isso é ruim, porque uma pessoa ela não é santificada pela religião, ela não é salva pela religião e ela não é transformada e liberta pela religião, pelas doutrinas. Nunca foi assim. Se o Filho de Deus vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então, a religião, a gente chega à conclusão de que a religião não pode salvar o homem. Né? Como você olhou num dia, abriu a porta do seu guarda-roupa e não tem nada de mais usar Pedro, mas você olhou lá e simplesmente deu um estalo e falou assim, meu, tô precisando de um colorido aí, né? Tô precisando de um Faber-Castell aí nessa aí. Né? Só preto, não. Aí, né? Teve esse start, né? Sobre o rock é do diabo, a gente sabe que não tem nada a ver, que o diabo não é proprietário de nada, né? Jesus não pegou lá e pegou um documento, passou pro nome dele e falou assim, a partir de hoje, diabo, o rock passa a ser seu, toma aqui. Assina lá, fulano, carimba aqui no cartório, né? Não tem nada disso. Então, tudo isso são invenções, né? E a religião muitas vezes quer fazer, reafirmando, de que às vezes são gostos da pessoa, novamente, deixando muito claro isso. O gosto, meu gosto, você pode não gostar de rock, eu gosto, sou pastor e gosto, ele gosta, né? Mas você pode não gostar, amém. Você pode gostar de forró, maravilha, você pode gostar de samba, né? E eu não vou impor o meu gosto para você, nem para ninguém. Então, muitas vezes a religião, ela quer impor o gosto e quer colocar um peso que muitas vezes nem ela tem condições de carregar. Porque quem liberta o homem é o Cristo vivo. E quando o Tiago falando que ali a origem da palavra não é religião, a origem da palavra está falando a respeito de culto, de devoção, e que o verdadeiro culto que agrada a Deus
A devoção que agrada a Deus é atender o necessitado, que é o órfão, a viúva. Ali está falando até mesmo não só como a pessoa, o órfão e a viúva, que é as pessoas que tinham necessidade na época, mas está falando também do necessitado no contexto geral, né? Então, a verdadeiro culto que agrada a Deus é você atender o necessitado, é você atender quem precisa, não só de comida, mas das necessidades no contexto geral. Então, o verdadeiro culto que agrada a Deus é atender ao necessitado e se desviar da boa opção, que é o que ele fala, né? É isso. Eu queria dizer um negócio, tava lembrando que o senhor falou do peso que a religião põe. Que Cristo, ele vem e ele fala o contrário sobre desse peso. Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, pois o jugo é suave e o fardo é leve. Sim, Não tem exatamente. peso. O único peso que nós temos, mas não é um peso que coloca julgo, que Sim, né, é o peso da responsabilidade, mas não tem nada a ver com o peso. Fala assim, meu Deus, eu não consigo carregar isso. Não, tem a ver com o ter mais até com o temor, sabe? De você ter uma responsabilidade, você fala, meu Deus, Deus, eu sou um instrumento do Senhor, eu tô aqui, Deus me chamou para fazer uma obra. É exatamente isso. Né? Que é completamente de peso que ninguém pode carregar. Né? É isso. é isso. Então, gente, obrigado por assistirem até aqui. Você que está em casa, que vivia numa religião, não sabia que era uma religião, estamos aqui, né? Esperamos ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas. Qualquer coisinha, precisar de ajuda, precisar de tirar algumas dúvidas, chama a gente no direct ou comenta se você estiver no YouTube, que a gente dá uma olhada e a gente responde, tá? Muito obrigado, boa tarde, fiquem com Deus. Bem.